preciso falar sobre Memphis Depay, que estreará no sábado pelo Corinthians, com enorme expectativa e Neoquímica Arena completamente lotada, todos os ingressos vendidos. Deixa eu falar do Corinthians. O Corinthians que teve jogadores estrangeiros sendo apresentados hoje no CT do Parque Ecológico. Aliás, o treino foi liberado para a imprensa, para os jornalistas, para os youtubers, para os influencers e jogadores estrangeiros que já estão jogando no Corinthians há algum tempo, né? Mas que ainda não tinham sido apresentados oficialmente pelo Corinthians para os jornalistas. Não tinham conversado ainda com a imprensa, não tinham conversado com o torcedor, porque quando conversam com a imprensa, conversam diretamente com o torcedor. Quero falar primeiro do Héctor Hernández, centroavante espanhol, jogador que veio lá do Chaves, de Portugal, né? O último time que ele jogou foi o Chaves de Portugal, que era o time que jogava o Hugo Souza, goleiro do Corinthians. O Héctor Hernández foi contratado pelo Corinthians, diz que não teve dúvidas em fechar com o Corinthians. Quando veio a oferta, ele não duvidou em nenhum momento para assumir uma nova aventura, novas metas, novos objetivos na carreira, e que ele entende que o Corinthians é o time perfeito, que ele tem muitos sonhos, motivação e raça para dar alegria para a torcida, que ele quer fazer o nome dele aqui no Brasil, tá? Ele quer fazer o nome dele no Brasil. Agora, eu tenho uma certa desconfiança em relação ao Héctor Fernandes, né? Porque ele só jogou em times de segunda linha, né? Em times de segunda divisão do futebol espanhol, por exemplo, né? Jogou no Chaves de Portugal, um time que foi rebaixado, estava livre no mercado, por isso foi contratado. Não sei se é bom jogador, ainda não dá para saber exatamente se ele é bom jogador, e é bom lembrar que ele não está inscrito pelo Corinthians na Copa Sul-Americana. Se jogasse muita bola, já teria sido inscrito pelo Corinthians na Copa Sul-Americana, teria sido um dos 3 jogadores inscritos pelo Corinthians na competição. Não foi. Ele falou do posicionamento dele, diz que é centroavante, sempre foi, né? Ele é centroavante, mas que ele pode atuar como segundo atacante, vai depender aí do que quer o técnico Ramon Dias, e que fisicamente ele está bem, tá? Fisicamente ele está bem. Agora ele vai ter que disputar a posição ali no ataque do Corinthians com os demais jogadores, principalmente com o Memphis Depay, né? Se bem que com o Memphis Depay não tem disputa de posição. O Memphis é o dono da posição, mas sobre o Memphis eu falo daqui a pouco aqui no canal do Cereto. Outro jogador que foi apresentado pelo Corinthians hoje no CT do Parque Ecológico foi o André Carrillo. O André Carrillo é peruano, o André Carrillo, né? O Héctor Hernández é espanhol, né? O Héctor Hernández é espanhol, o André Carrillo é peruano. O André Carrillo estava no futebol da Arábia Saudita e foi contratado por indicação do Ramon Dias, que trabalhou com o André Carrillo no Al Hilal da Arábia Saudita. E diz que também não teve dúvidas em vestir a camisa do Corinthians quando foi convidado, porque pela grandeza do clube, né? A grandeza do clube. Agora tem um detalhe interessante. O André Carrillo conversou com 2 ex-jogadores do Corinthians para ter algumas dicas, né, de como é jogar com a camisa do Corinthians. Conversou com Paulo Guerreiro que marcou um dos gols mais importantes da história do Corinthians, o gol do título mundial, e conversou com o Catito Ramírez. Lembra do Catito Ramírez? Os 2 foram fundamentais para o Carrillo aceitar o desafio de jogar no Corinthians, porque são 2 peruanos que já defenderam a equipe do Corinthians. O André Carrillo tem 33 anos, e ele já jogou 2 vezes, né? Entrou no segundo tempo contra o Botafogo e entrou também no segundo tempo contra o Fortaleza. O Ramon Dias tem falado da polivalência do jogador, pode jogar de volante, pode jogar de meia, pode jogar de ponta, enfim, ele pode fazer várias funções dentro do time do Corinthians e certamente será muito útil. Há quem acredite até que ele possa ser titular na partida contra a equipe do Atlético Goianiense no próximo final de semana. Então, esse é o André Carrillo, que também foi apresentado com a camisa do Corinthians. O terceiro jogador apresentado hoje
foi o José Martínez. Os 3 jogadores apresentados falam espanhol, né? O Héctor Hernández é espanhol. O André Carrillo, peruano. E o José Martínez, ele é venezuelano. José Martínez da seleção da Venezuela. O André Carrillo da seleção do Peru, jogou mais de 100 partidas na seleção do Peru, André Carrillo. E o José Martínez da seleção da Venezuela. Outro jogador contratado pelo Corinthians e que exaltou a torcida do Corinthians, dizendo que a torcida do Corinthians não para de cantar. Ele ficou emocionado com a torcida do Corinthians. José Martínez foi contratado do Philadelphia Union, dos Estados Unidos, comprado por 2 milhões de dólares, cerca de 11 milhões de reais. É um jogador que tem muita raça, né? E diz que sentiu algo diferente quando jogou em casa. Ele jogou, por exemplo, contra o Flamengo, né? Fez uma grande partida, teve uma grande exibição contra o Flamengo e destacou justamente o fato da torcida não parar de cantar. O José Martínez, também há quem diga que o José Martínez pode virar titular no Corinthians, né? Resta saber se o Ramon Dias vai escalar o José Martínez como titular do Corinthians no próximo sábado contra o Atlético Goianiense. Falando desse jogo contra o Atlético Goianiense, todos os ingressos estão vendidos, estão esgotados. Todos os ingressos esgotados. Significa dizer que teremos casa lotada, absolutamente lotada, na Neoquímica Arena para o jogo do Corinthians contra o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro, jogo importantíssimo do Corinthians na competição. O Corinthians não pode sequer imaginar em perder pontos para o lanterna do Campeonato Brasileiro. Tem que ganhar e ganhar bem do Atlético Goianiense. Vai ser o começo de uma mudança do Corinthians no Campeonato Brasileiro, porque o Corinthians, dos próximos 4 jogos que faz na competição, 3 deles são dentro de casa. O Corinthians joga contra o Atlético Goianiense dentro de casa. Aí ele sai para pegar o São Paulo em Brasília. É bom para o Corinthians jogar contra o São Paulo em Brasília. Fora de casa, né? O São Paulo não vai jogar no Morumbi, vai jogar em Brasília. Depois o Corinthians pega o Internacional dentro de casa, na Neoquímica Arena. E pega o Atlético Paranaense também na Neoquímica Arena. Eu não sei exatamente a ordem de Internacional e Atlético Paranaense dos jogos, mas os 2 jogos são na Neoquímica Arena. O Corinthians tem que exatamente aproveitar deste momento de jogos importantes dentro de casa para conseguir a reação de vez e escapar da zona de rebaixamento. Agora eu quero falar do Memphis Depay. Memphis Depay, bom, claro que todas as atenções foram voltadas hoje no treino aberto do Corinthians para o Memphis Depay. O Memphis que está cada vez melhor fisicamente, né? Ele está treinando em 2 períodos, está fazendo um trabalho físico de recondicionamento, né? Físico, porque ele não joga futebol desde julho. Julho foi a última vez que ele jogou futebol, vestindo a camisa da Holanda contra a Inglaterra pela Eurocopa. Então faz alguns meses que ele não joga futebol. Evidentemente que ele não terá condições de jogar os 90 minutos contra o Atlético Goianiense, mas ele vai jogar contra o Atlético Goianiense. Eu só não sei se ele vai começar jogando, se ele vai ser titular contra o Atlético Goianiense. Hoje ele estava muito sorridente, está cada vez mais ambientado no Corinthians, cada vez mais entrosado com os companheiros. Tem a questão do idioma ainda, que é um problema para o Memphis, porque ele não fala português, fala um pouco de espanhol, porque jogou na Espanha, e fala o inglês, então o Memphis está contando as horas para estrear com a camisa do Corinthians. Se vai ser titular, não sei. Não sei quantos minutos ele suporta jogar com a camisa do Corinthians. Então, acho mais provável que ele entre no segundo tempo, faltando 15 minutos para terminar o jogo, faltando 30 minutos para terminar o jogo, com 15 minutos do segundo tempo, provavelmente deve ser esta a minutagem do Memphis com a camisa do Corinthians no próximo sábado. Mas é claro que o torcedor do Corinthians só pensa nisso na estreia do Memphis com a camisa do Timão, e é Memphis Depay, que é a grande atração, será a grande atração do Corinthians no próximo sábado contra o Atlético Goianiense. Por isso, todos os ingressos estão vendidos na Neoquímica Arena.
Família, ficamos aí com o nosso giro de notícias para você ficar por dentro de tudo, não chegar perdendo nada. Chega deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificação. Um grande abraço no seu coração. A gente teve aí uma participação bem breve aí do Nicola com as informações do maior clube do Brasil, e aí o Cereto chegou complementando as informações. Um grande abraço no coração, até o próximo vídeo.